O futebol, muito mais do que apenas um esporte, representa uma paixão que transcende fronteiras e une culturas. É uma manifestação cultural e emocional que mobiliza milhões ao redor do mundo. Desde partidas de rua até os grandes estádios, o futebol evoca sentimentos de pertencimento, rivalidade e amor. Essa energia contagiante ultrapassou as 4 linhas do campo e se estendeu para outras plataformas como o cinema, a música e, principalmente, os videogames. Nos últimos 30 anos, a evolução dos jogos de futebol não só acompanhou a tecnologia, mas também refletiu o crescimento dessa paixão global. Empresas de games como a EA Sports conseguiram capturar essa essência criando simuladores que permitiram aos jogadores vivenciar a emoção de controlar seus times e atletas favoritos. Esses jogos se tornaram uma extensão da experiência de torcer, proporcionando uma nova maneira de se conectar com o futebol. Nesse vídeo, vamos explorar a jornada desde o início modesto dos primeiros jogos de futebol digital até a dominação global da EA Sports. Acompanharemos as estratégias impiedosas e as artimanhas financeiras que levaram a empresa a superar suas concorrentes como a Konami e se consolidar como líder do mercado. A evolução tecnológica, o impacto cultural e as rivalidades históricas compõem essa história, temperada com o lucro bilionário que marcou a trajetória da EA Sports. Nos primórdios dos videogames de futebol, os títulos eram incrivelmente rudimentares. Lançado em 1981 para o Atari 2600, Pelé Soccer oferecia uma representação muito simples do esporte. A jogabilidade era limitada, com controles básicos e gráficos que mal representavam os jogadores. Ainda assim, a ideia de poder jogar futebol em uma tela digital cativou os primeiros entusiastas de videogames. Esses jogos iniciais serviram como provas de conceito, abrindo portas para o desenvolvimento contínuo do gênero. A década de 80 viu uma evolução gradual nos jogos de futebol, com títulos como International Soccer para Commodore 64 em 83. O avanço tecnológico permitiu a criação de gráficos mais detalhados e uma jogabilidade um pouco mais envolvente. Esses jogos começaram a incorporar elementos como chutes e passes, simulando de forma mais próxima a dinâmica do futebol. No entanto, ainda faltava muito para alcançar um nível de realismo que os jogadores esperavam. Apesar das limitações técnicas, esses primeiros jogos pavimentaram o caminho para o que viria a seguir. Eles mostraram que havia demanda por simulações de futebol e, mais importante, despertaram o interesse de desenvolvedoras para criar experiências mais complexas e realistas. A introdução de novas plataformas de videogames dos anos 90, como o Mega Drive e o Super Nintendo, proporcionou a oportunidade de elevar os jogos a um novo patamar. Em meados dos anos 80 e 90, surgiram jogos que consolidaram as bases do gênero de futebol nos videogames. Títulos como Sensible Soccer e Kickoff foram cruciais para a transição dos jogos de futebol de uma representação básica para algo mais sofisticado. Sensible Soccer, com sua visão isométrica, ofereceu uma jogabilidade rápida e intuitiva que cativou tanto jogadores casuais quanto fãs hardcore do futebol. Já Kickoff, conhecido por sua física de bola diferenciada, introduziu um nível de complexidade nunca antes visto. Esses jogos não se destacaram apenas pela jogabilidade, mas também pelas inovações que trouxeram ao gênero. Kickoff, por exemplo, ofereceu uma física da bola que não estava presa aos pés dos jogadores, o que exigia maior habilidade e estratégia por parte dos jogadores. Isso trouxe uma camada de realismo, pois recriava as dificuldades de controlar uma bola em movimento. Sensible Soccer, por sua vez, se tornou um dos primeiros jogos a permitir uma visão ampla do campo, o que melhorava a noção tática. Esses títulos marcaram o início da era de ouro dos jogos de futebol, influenciando diretamente as futuras gerações. As mecânicas de controle e os conceitos de jogabilidade desenvolvidos por esses pioneiros foram aperfeiçoados nas décadas seguintes e são utilizados até hoje. Eles abriram as portas para que empresas como EA Sports e Konami levassem os simuladores de futebol a novos patamares, introduzindo competições e modos de jogo que revolucionariam o mercado. A transição dos consoles de 8 bits para 16 bits representou um salto significativo na qualidade dos jogos de futebol. O Mega Drive e o Super Nintendo permitiram gráficos mais detalhados, maior fluidez de movimento e uma jogabilidade mais realista. FIFA International Soccer, lançado pela EA Sports em 1993, aproveitou ao máximo esse novo poder de processamento, apresentando animações mais suaves e gráficos isométricos que simularam melhor a experiência de uma partida de futebol.
A capacidade dos consoles de 16 bits de processar sons mais complexos também teve um grande impacto na imersão. Pela primeira vez, os jogadores podiam ouvir narrações simplificadas, sons de torcida e efeitos sonoros que recriavam o ambiente de um estádio. Isso aumentou significativamente a sensação de estar em uma partida real. O International Superstar Soccer da Konami também marcou presença nessa era, se destacando por uma jogabilidade tática e pelo controle preciso dos jogadores. A era dos 16 bits foi, sem dúvida, o ponto de virada para o gênero. Os jogos passaram de experiências casuais para simuladores mais profundos e envolventes. Essa evolução não apenas aumentou a base de jogadores, mas também pavimentou o caminho para a concorrência acirrada entre EA Sports e Konami, que definiria a próxima geração de jogos de futebol. Em 1993, a EA Sports lançou o FIFA International Soccer, marcando o início de sua longa jornada para dominar o mercado de jogos de futebol. O diferencial desse título foi a aposta em licenças oficiais, permitindo que os jogadores controlassem equipes reais, com uniformes, jogadores e estádios que remetiam diretamente ao que viam nas transmissões televisivas. Esse foco na autenticidade trouxe um novo nível de imersão e imediatamente atraiu uma base sólida de fãs. Além das licenças, FIFA trouxe uma abordagem mais acessível e arcade em sua jogabilidade. Ao contrário de outros jogos que focavam no realismo tático, FIFA oferecia uma experiência de jogo rápida e fluida, atraente tanto para jogadores casuais quanto para aqueles que buscavam uma simulação mais envolvente. Essa mistura de autenticidade com uma jogabilidade acessível garantiu o sucesso da franquia desde o início. Conforme os anos passaram, a EA Sports continuou a refinar a fórmula vencedora, adicionando novos modos de jogo e expandindo o uso de licenças oficiais. A série FIFA rapidamente se estabeleceu como uma das mais populares no mercado de jogos de esportes e a base de fãs só crescia, especialmente com a inclusão de ligas e times de diversos países. No entanto, essa ascensão estava prestes a ser desafiada por um rival feroz. Em 2001, a Konami lançou o Pro Evolution Soccer, o PES, a evolução do antigo International Superstar Soccer, que já dominava a disputa contra a EA Sports, oferecendo uma abordagem completamente diferente da série FIFA. Enquanto a EA Sports focava em licenças e jogabilidade acessível, PES priorizou o realismo da jogabilidade. O controle detalhado dos jogadores, a física precisa da bola e a ênfase em táticas complexas atraíram os fãs que buscavam uma simulação mais próxima da realidade do futebol. A rivalidade entre FIFA e PES logo se tornou uma das mais intensas na história dos videogames. A comunidade de fãs rapidamente se dividiu, com debates acalorados sobre qual jogo oferecia a melhor experiência de futebol. Ao longo dos anos 2000, essa rivalidade impulsionou uma evolução constante nos jogos de ambas as séries. A cada novo lançamento, tanto EA quanto Konami buscavam superar o outro, resultando em inovações gráficas, mecânicas mais refinadas e novos modos de jogo. A competição entre FIFA e PES não apenas beneficiou os jogadores, mas também estabeleceu um novo padrão de qualidade para o gênero de simuladores de esportes. Durante o início dos anos 2000, Pro Evolution Soccer dominava o cenário de jogos de futebol. Com sua jogabilidade realista e mecânicas táticas complexas, a série rapidamente conquistou o coração dos jogadores mais exigentes. A Master League, um dos modos mais aclamados da franquia, permitia que os jogadores assumissem o controle completo de um clube, desde a formação da equipe até a gestão de transferências. Esse nível de imersão fez com que PES fosse visto como o verdadeiro simulador de futebol. Enquanto o FIFA focava em um estilo mais arcade, PES se destacava pelo realismo da física da bola e pela precisão nos controles. Cada movimento no campo era meticulosamente recriado, oferecendo uma experiência que muitos jogadores consideravam superior à de FIFA. A combinação de mecânicas detalhadas e a dedicação da comunidade de fãs criaram uma lealdade duradoura em torno da série. No entanto, a era de ouro do PES não duraria para sempre. Com o tempo, a Konami começou a enfrentar desafios como dificuldades em atualizar o motor gráfico e a incapacidade de acompanhar o crescente apelo das licenças que FIFA oferecia. À medida que EA Sports evoluía rapidamente com novas inovações e parcerias, o domínio de PES começou a diminuir, marcando o início de uma nova fase na batalha entre os dois gigantes. O declínio do PES não aconteceu de uma forma abrupta, mas sim como resultado de uma série de decisões equivocadas da Konami. Um dos principais erros foi a demora em adaptar seu motor gráfico às novas gerações de consoles. Enquanto o FIFA se destacava com melhorias visuais impressionantes, PES lutava para manter-se relevante em um mercado que exigia cada vez mais realismo gráfico e novas funcionalidades.
Outro ponto crucial foi a falta de investimento em modos de jogo inovadores, especialmente no cenário online. A EA Sports, por outro lado, foi rápida em perceber o potencial dos modos multiplayer e começou a investir pesadamente em competições e jogos online. O resultado foi um aumento significativo na popularidade de FIFA, que atraía jogadores casuais e competitivos para seus servidores robustos e de modos de jogos variados. A Konami também enfrentou dificuldades para competir com as licenças exclusivas que a EA Sports continuava a adquirir. A falta de equipes e ligas reais, comparado com a vasta oferta de FIFA, fez com que PES perdesse grande parte de sua base de fãs. Enquanto isso, a EA continuava a expandir seu catálogo de licenças, garantindo a presença de times, jogadores e campeonatos oficiais, o que solidificou ainda mais sua posição no mercado. Em 2009, a EA Sports lançou o modo Ultimate Team, que rapidamente se tornou um divisor de águas no mundo dos jogos de futebol. O modo permitia que os jogadores construíssem suas próprias equipes dos sonhos, utilizando cartas de jogadores que poderiam ser adquiridas através de pacotes. Essa mecânica de colecionismo e personalização logo conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, criando uma nova dimensão dentro da franquia FIFA. O sucesso do Ultimate Team foi imediato, tanto entre os jogadores quanto para a EA Sports em termos financeiros. As microtransações para a compra de pacotes de cartas geraram receitas impressionantes, transformando o Ultimate Team em um dos modos mais lucrativos da indústria de jogos. O sistema de microtransações foi criticado por sua semelhança com jogos de azar, levando a investigações e debates sobre a ética por trás de sua monetização. Os gamers também criticam muito os bugs que aparecem a cada versão ou atualização, além da falta de melhoras significativas nas gameplays. Algo positivo que o Ultimate Team trouxe foi a introdução de uma competição constante, com eventos semanais e torneios que mantinham os jogadores engajados por meses após o lançamento anual do jogo. Mesmo com essas controvérsias, o impacto do Ultimate Team na franquia FIFA foi tão grande que ajudou a consolidar a EA Sports como líder indiscutível no mercado de simuladores de futebol. Enquanto a Konami enfrentava dificuldades para se adaptar às novas tecnologias, a EA Sports foi ágil em adotar inovações e maximizar o seu potencial. A introdução do novo motor gráfico Frostbite em 2016 marcou um grande avanço para a série FIFA. O novo motor trouxe gráficos impressionantes, com estádios realistas, animações de jogadores mais detalhadas e uma física de jogo aprimorada. Essa evolução gráfica, combinada com a jogabilidade refinada, colocou a EA Sports ainda mais à frente no mercado. Além disso, a EA Sports investiu fortemente no aprimoramento dos jogos online. A interação de competidores globais e a criação de rankings e desafios mantinham jogadores sempre envolvidos, com uma comunidade online ativa e competitiva. Esse foco no multiplayer tornou-se uma das marcas registradas da franquia FIFA, garantindo que a experiência não fosse limitada a partidas offline, mas sim expandida para um ambiente digital global. A EA Sports também soube aproveitar a onda dos dispositivos móveis e lançou versões simplificadas de FIFA para smartphones e tablets, ampliando ainda mais seu alcance. Essa capacidade de adaptação e expansão para diferentes plataformas permitiu que a série se tornasse um fenômeno global, alcançando públicos que anteriormente não eram adeptos de consoles. A combinação de inovação tecnológica, modos de jogo envolventes e um vasto apelo global garantiu a dominação da EA Sports na indústria de jogos de futebol. Em 2022, após quase 3 décadas de parceria, a EA Sports e a Federação Internacional de Futebol Associado, conhecida como FIFA, seguiram caminhos diferentes. A marca FIFA, que durante tanto tempo foi sinônimo de jogos de futebol digital, deu lugar a um novo nome, EA Sports FC. Essa mudança, porém, não foi apenas uma troca de nome. Ela marcou o fim de uma era e o começo de outra. A EA Sports, com sua nova identidade, continuou a garantir acordos valiosos com ligas, equipes e atletas, mantendo a essência dos jogos que conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo. Enquanto isso, a Konami, desenvolvedora do eFootball, viu uma oportunidade de ouro, firmou uma parceria com a FIFA, abriu novas possibilidades como a organização de torneios de esportes, oferecendo uma experiência renovada para os fãs de futebol digital. Com o avanço das tecnologias emergentes, o futuro dos jogos de futebol, como o EA Sports FC, está repleto de oportunidades, mas também de desafios. A realidade virtual surge como uma fronteira promissora, onde os jogadores poderiam vivenciar a experiência de uma partida de futebol em primeira pessoa, imersos em um ambiente completamente digital. Embora ainda esteja em estágios iniciais, a realidade virtual tem o potencial de revolucionar a forma como os jogos de futebol são jogados e experimentados. Outra área com potencial de transformação é a inteligência artificial. A
A EA Sports tem investido significativamente em inteligência artificial para melhorar o comportamento dos jogadores controlados pelo computador, tornando-os mais inteligentes e capazes de se adaptarem ao estilo de jogo dos usuários. No futuro, espera-se que a IA permita uma personalização ainda maior, criando cenários de jogos únicos para cada jogador, de forma que cada partida se torne uma experiência singular. Apesar das promissoras inovações tecnológicas, a EA Sports também enfrenta desafios crescentes relacionados às microtransações no Ultimate Team. Embora essas transações tenham gerado bilhões de dólares em receita, o modelo de negócio foi amplamente criticado por ser visto como uma forma de exploração, principalmente entre os jogadores mais jovens. Governos e órgãos reguladores em várias partes do mundo começaram a investigar as práticas da EA, e a empresa terá que lidar com essas questões de forma transparente para garantir a confiança contínua de seus jogadores. Apesar do domínio da EA Sports, o mercado de jogos de futebol continua a evoluir e novos concorrentes estão surgindo para desafiar a hegemonia de EA Sports FC. A Konami, que uma vez dominou o mercado com PES, agora busca reconquistar o espaço com o lançamento de eFootball, um jogo de futebol gratuito que aposta no modelo de serviço contínuo. Essa nova abordagem visa atrair jogadores que buscam uma alternativa ao modelo tradicional de EA Sports FC e pode representar uma nova fase na rivalidade entre as duas franquias. A inovação, portanto, continuará sendo uma força motriz para o futuro dos simuladores de futebol. Para manter sua posição de liderança, a EA Sports terá que continuar investindo em inovação e ouvindo as demandas de sua comunidade. As expectativas dos jogadores estão em constante evolução e as tendências de mercado exigem que a EA se mantenha à frente, oferecendo novas experiências de jogo e tecnologias que captem a imaginação dos fãs. Com a realidade virtual e a inteligência artificial se tornando cada vez mais acessíveis, o futuro dos jogos de futebol promete ser tão competitivo quanto o esporte que eles simulam. O futebol digital, assim como o real, continuará a evoluir. E enquanto o futuro pode trazer novas rivalidades e formatos de jogo, uma coisa é certa: a paixão pelo esporte, seja nas telas ou nos campos, permanece imbatível. Se você chegou até aqui, então deixa teu like, te inscreve, comenta. Se você quiser saber também por que videogames e jogos no Brasil são tão caros, clica aqui que eu te mostro agora.